Hoje, esta nossa habitual conversa, quase habitual, semanal, conversa, mini-aula, videoaula, exposição, explanação verbal, como quiserem chamar, relacionada com a minha pesquisa Economia e Poder no Atlântico Sul, nesta fase em que estou estudando o relacionamento do Atlântico Sul com o resto do mundo e com os efeitos do resto do mundo aqui na nossa sub-região atlântica, têm sido efeitos, sei lá, desde há séculos, e agora estamos muito condicionados, como estivemos no Covid, agora estamos muito condicionados por esta guerra da Ucrânia, e tomara que não apareça Covid de novo, que não junte estas duas guerras. Mas vamos trabalhar hoje aqui de janela aberta, vão ouvir ruído ambiente, é claro que vão ouvir ruído ambiente, mas olha, é assim que a gente funciona em muitos campos universitários. Pela minha experiência, por exemplo, o campus de Narandiba, da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, e o campus do Graguatá, aqui na UF, são campos barulhentos, a gente às vezes dá aula, nem com a janela fechada conseguia ter silêncio. E, bom, de forma que vai ser o ruído, é o ruído da vida, é o ruído da cidade. Se entrar, eu espero que não atrapalhe a compreensão. Mas nós estamos numa fase em que é muito importante analisarmos essas consequências, e então esta conversa, as consequências da situação mundial, desta nossa conversa, que em geral é orientada com base em 40, 45 colegas que trabalham temas afins, ou que trabalham temas idênticos, e aliás, nós vamos nos entendendo e nos aproximando uns dos outros para assim aumentar o conhecimento. E também, além desse pessoal, quer dizer, aparece então o pessoal que se interessa pelo nosso trabalho do ponto de vista metodológico, ou então porque são habitantes das duas margens do Atlântico Sul, da margem sul-americana, da margem África Austral. Neste momento estamos, portanto, muito condicionados pelo conflito na Ucrânia, e estamos vendo os efeitos desse conflito, vamos ver aqui os efeitos desse conflito aqui no Atlântico Sul a três níveis: o diplomático, o econômico e o tecnológico. Do ponto de vista diplomático, estamos constatando algo que tem valor universal, que é importante começar a ver isso. E que o Antônio Guterres, sobretudo, ele tem que ver isso. É que, de fato, o que está acontecendo é que cada vez menos o voto nas Nações Unidas define a posição dos países. Pode-se votar de uma forma das Nações Unidas e se conduzir em articulações de bastidor que são muito mais importantes, ou em articulações em outras entidades que também estão aparecendo como muito mais importantes, em contradição com o voto. E então, por exemplo, a resolução contra a Rússia nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, teve países aqui do Atlântico Sul que votaram a favor da resolução e teve países que se abstiveram. E nesses dois tipos de países aparecem agora movimentações no sentido de fixar uma política externa independente em relação ao conflito e evitar que o conflito paralise entidades que são importantes para nós aqui. Eu até enviei a alguns colegas há pouco tempo um artigo do Jamil Chad, que é habitual cronista na UOL, que não sei se ele trabalha na Folha também, mas é alguém que me parece muito bem informado, e com frequência eu até aconselho os amigos ou envio os links, e ele noticiava no fim da semana passada que no quadro do G20, olha, atenção, antes de mais, o G20 são 19 países mais a União Europeia. Portanto, há países da União Europeia que estão representados como nação, e depois tem a União Europeia representando também, são representados duas vezes. Mas não é esse o problema aqui, é o G20, é o G20. O G20 representa 80% do PIB mundial. E as discussões e a capacidade de pressão do G20 está ficando superior às Nações Unidas. Então, o Jamil diz que o Brasil está se articulando com a Indonésia que preside nesse momento o G20, no sentido de evitar que as sanções, por exemplo, paralisem a Organização Mundial do Comércio, ou que abram brechas para que se faça o contrário do que são os acordos na OMC, para evitar também que se paralise a Unesco. Realmente na área cultural não há nem motivo para sanções, nem nada disso, tem que se continuar permitindo que na área cultural o diálogo, a conversa mundial se desenvolva, independentemente da posição moral que se tenha sobre o conflito da Ucrânia. E isso, aliás, fazer boicote nessa área acaba sendo injusto. Já vimos isso no tempo dos boicotes das sanções sobre o apartheid. Havia a preocupação de evitar que figuras anti-apartheid acabassem sendo atingidas por efeitos colaterais dessas sanções. Dessa articulação Brasil-Indonésia, uma articulação no sentido de manter independência em relação aos promotores
da resolução a favor da qual o Brasil votou, a favor da qual a Argentina votou. Nós temos 3 países aqui, dos 4 que nós estudamos, 3 países são membros do G20 e os 3 estão com essa preocupação. O Brasil, então, é mais noticiado daquilo que a gente sabe, mas a África do Sul, pelo último discurso da Cyril Ramaphosa, ele já teve até contato direto, em conversa com o Vladimir Putin, está numa também de posição independente, tentando contribuir para as mediações. Ora, estas mediações, elas são realmente importantes para ajudar, mas vamos não exagerar sobre o papel da diplomacia. Quando o conflito envolve uma grande potência, o papel da diplomacia é realmente menor. E é menor, sobretudo, se depois o adversário da grande potência resistir. Portanto, é daí que as coisas vão depender. Neste momento, há um impasse nas negociações. A Ucrânia diz que não vai se render em lugar nenhum e que quer negociar noutras bases. E a Rússia diz que isso é uma posição que atrasa as negociações. Agora, o que acontece é que, mesmo em Mariupol, que é um porto importante do Mar Negro, que temos observado a evolução do combate nessa cidade, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista de efeitos econômicos. Atenção, é o litoral da Ucrânia que está em jogo. Para a Rússia, o Mariupol, como Kherson, são importantes na defesa da Crimeia, e para a Ucrânia é o litoral todo. Quer dizer, se cai Mariupol, a rota está aberta para Odessa e parece que já se travaram combates, ou pelo menos bombardeamentos, há poucos momentos atrás eu soube disso, perto de Odessa, que é um porto gigantesco, é um complexo portuário. Ora, Mariupol está praticamente destruída pelas informações que temos, as forças russas controlam a maior parte da cidade, há forças russas da Rússia e forças russas dos estados separatistas, e há alguns focos de resistência ucranianos que estão muito determinados e não se rendem. E as indicações de Kiev é que não vai haver rendição. Ora, uma guerra, ela se resolve ou por negociações ou por rendição. Do ponto de vista diplomático, esta afirmação de países dentro do G20, e sobretudo países aqui da nossa região oceânica que nos interessa muito, articulando com uma outra importante região oceânica no Pacífico, que é a Indonésia, é uma articulação importante. Ela pode, inclusive, ter durabilidade para além do conflito. Outro aspecto importante é o aspecto econômico. É claro que, com a situação que se vive em países produtores de recursos energéticos, produtores de cereais em grande escala, bom, logicamente que isso tem efeito para nós todos, mesmo tendo aqui na região grandes produtores de cereais. O Brasil, a Argentina e a África do Sul estão nessa situação. Mas o preço dos produtos tem subido, há uma inflação que tem fatores locais que neste momento é um componente quase minoritário, porque é uma inflação generalizada. E vejamos os Estados Unidos, tem um mercado de trabalho em expansão, cria mais de 600 mil empregos no mês de fevereiro, mas tem uma inflação de 7,9%. Não tinha há 40 anos. E os crescimentos do PIB, com a situação tal como ela está, as previsões vão todas ser retificadas no segundo semestre, muito para baixo. Portanto, as previsões para este ano eram de crescimentos abaixo de 1% em países como o Brasil e como a África do Sul, em torno de 1 a 2% em Angola, acima de 2% na Argentina, mas tudo isto pode, realmente, se a guerra se prolonga e se essas restrições, tanto restrições à produção, como restrições à distribuição, como restrições em sanções, sejam econômicas, sejam financeiras, meios financeiros que vão circular menos, é claro que tudo isso vai afetar aqui e há uma certa razão para preocupar-se com a estagflação, que é uma das piores coisas que pode acontecer. Agora, do ponto de vista tecnológico, as atenções se voltam, não só para a evolução da tecnologia militar, mas pelo que esta evolução significa como evolução geral da pesquisa. Grande parte dos avanços a nível militar tem como base pesquisas até universitárias. E depois, ao contrário, quer dizer, há muitas pesquisas universitárias que são consequência de pesquisas iniciadas na área da defesa e da segurança. Ora, o que a gente tem notado nesta fase da guerra na Ucrânia é a utilização da alta tecnologia portátil por parte dos ucranianos em defesa dispersa, uma espécie de guerrilha de alta tecnologia com capacidade de ataque através de equipamento, que portanto, estão vendo aqui já o ruído ambiente, não se preocupem, este alarme é de ambulância, não é de nenhum ataque aéreo, mas eu dizia que é uma espécie de guerrilha organizada, enquadrada, com tecnologia portátil, mas de alto desempenho.
o caso dos rockets anti-tanque Javelin, que já estão numa fase que não era a mesma do Javelin daqui a uns tempos atrás, e dos mísseis antiaéreos, os Stinger, que são instrumentos individuais usados por uma pessoa, transportados, na pior das hipóteses, por duas, e o Stinger, então, esse desenvolveu-se muito mesmo. Ele é usado há muito tempo, mas não é o mesmo Stinger da guerrilha do Afeganistão, ou que foi usado, por exemplo, na guerra de Angola pela UNITA. E está muito, enfim, são grandes instrumentos de defesa da Ucrânia. A Rússia, que numa primeira fase utilizou, e por isso avançou lentamente, utilizou meios mais convencionais, embora tivesse controle absoluto do espaço aéreo, e no espaço aéreo os russos são muito fortes, a aeronáutica russa é importante, o aeroespacial russo também é muito importante. Não tendo ameaça aérea, a Rússia avançou lentamente, utilizou determinado tipo de mísseis, e como isso não levou à rendição ou ao recuo ou a grandes concessões da parte dos ucranianos, então fez subir a fasquia, fez subir o sarrafo. E o que é que acontece nessa situação é que a Rússia está demonstrando possuir um arsenal tecnológico, em termos de mísseis, muito avançado. Mísseis lançados terra a terra e mísseis lançados de avião. Por exemplo, o hipersônico, que é uma grande novidade e que tem um poder, uma precisão e um poder muito forte, foi lançado do MiG-35. Agora, é claro que tudo isso envolve uma série de outras considerações que evoluem a cada minuto, e para nós esses elementos, para já, são os elementos de pesquisa principais, e fazemos isso aqui como um enunciado. Agora, o que nós vamos fazer vou tentar virar a câmera lá para fora para ver então o meu entorno aqui através da janela, e vamos ver a partir aqui deste bairro como é que se vê a paisagem aqui no meu entorno. Primeiro aqui este condomínio que fica aqui do meu lado, que são os meus vizinhos, e depois um pouco olhando para Niterói, lá mais lá no fundo.